Então, falar de ação penal pública condicionada. O que seria ação penal pública condicionada? É quando depende da representação do ofendido ou do seu representante legal e também requisição do Ministério da Justiça. Então, qual é o prazo decadencial para a pessoa ingressar com ação penal? O prazo decadencial é de 6 meses a contar do prazo que a pessoa toma ciência do fato criminoso. Então, a vítima ou seu representante legal, até mesmo com a requisição do Ministério da Justiça, teria, no caso do particular, 6 meses. E na questão do prazo para o Ministério da Justiça, a lei não estipula prazo. Consequentemente, na minha opinião, não há prazo. Eu vou ficar mais na vítima, no particular, não vou ficar referente às autoridades do Ministério da Justiça. Então, a pessoa sofreu um crime de ação penal pública condicionada, ele tem o prazo decadencial de 6 meses. E qual seria a peça inicial? Representação. Prazo decadencial, 6 meses. E como você descobre que aquele crime é de ação penal pública condicionada? Haverá sempre um parágrafo único com a seguinte redação: somente se procede mediante representação do ofendido ou do seu representante legal. O exemplo típico é o artigo 147 do Código Penal, que fala de ameaça. E o que seria ameaça? O conceito de ameaça é quando quebra a sua paz, a sua tranquilidade espiritual. Se não quebrou sua paz, a sua espiritualidade pessoal, não configura o crime de ameaça. Então, resumindo, ação penal pública incondicionada independe da vontade do agente. Condicionada depende da representação do ofendido ou seu representante legal. Envolvendo algumas autoridades públicas, depende da requisição do Ministério da Justiça. A lei não fala em prazo. Então, na minha opinião, fica a critério do ministro da Justiça. Agora eu vou falar um pouco da ação penal privada. Ela depende da queixa, ou doutrinariamente conhecida como queixa-crime. O prazo decadencial, também 6 meses, a contar do fato, da ciência do ofendido ou também do seu representante legal. Um exemplo típico de ação privada: os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Pessoas normais. Agora, quando envolve autoridade, muda o tipo de ação. Teve uma mudança também dos crimes contra a dignidade sexual. Hoje pode ser condicionada ou incondicionada, depende o caso típico. E ela também se divide em exclusiva, subsidiária e personalíssima. Ação privada personalíssima. Só tem 2 casos no Código Penal: o artigo 240 e o artigo 236. Hoje só um caso.
o artigo 236 do Código Penal. O 240 foi revogado. Adultério no Brasil não é mais crime. Pode ser um ato imoral, mas legal para o direito penal. No direito civil, a infidelidade ela pode acarretar algumas responsabilidades para a pessoa que praticou o adultério. Mas aqui eu não estou falando de direito civil, e sim de direito penal. Então, adultério no Brasil não é mais crime. E o grande detalhe na ação penal personalíssima é o prazo decadencial. O prazo decadencial é de 30 dias, tão somente 30 dias, no momento que a pessoa toma ciência da situação, que é o único artigo do Código Penal, 236. É um detalhe importante. Esse concurso público, alguém pode perguntar a uma mesa examinadora qual é o único artigo do Código Penal que é de ação penal privada personalíssima. Pode ir lá para o 236, prazo decadencial 30 dias. Se questionar você sobre o adultério, se foi revogado, o adultério não é mais crime, é fato atípico, não é fato típico. E aí você termina essa questão de ação penal. Então vamos resumir a ação penal. Ação penal, o titular é o Estado, representado pelo Ministério Público com base e fundamento no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. A ação penal ela pode ser pública incondicionada, que independe da vontade do agente, condicionada, que depende da representação do ofendido, no prazo decadencial de 6 meses. Tem a questão da requisição do Ministério da Justiça, a peça inicial é a representação, ação privada, peça inicial queixa, também conhecido como queixa-crime. Ela tem suas divisões, que é exclusiva, subsidiária e personalíssima. 2 casos na personalíssima, 240 e 236, 240 foi revogado adultério, e só está em vigor o artigo 236. O que se abriu uma polêmica e muitas pessoas acabam confundindo que tipo de ação penal são as lesões corporais. Pelo artigo 129 do Código Penal, todas as suas modalidades, leve, grave, gravíssima, seguida de morte, era de ação penal pública incondicionada. Com o advento da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, exatamente o artigo 88, ele deu as suas divisões. Leve